Sil Tato para a ST Hits TV. Boa noite Brasil! Eu te agradeço pela sua audiência, agradeço pela sua companhia. Hoje nós preparamos um programa muito especial para te receber nesta sexta-feira. E eu já quero convidar essa moça que está em Dois Vizinhos há alguns anos. Ela tem uma história inconfundível com a dança, com o balé. Ela tem uma escola aqui há 40 anos, uma escola de dança que leva o seu nome. Giane Belé, vem pra cá, minha amiga, vem conversar um pouquinho comigo. Boa noite, seja muito bem-vinda nesse espaço que é sempre de boas notícias. Boa noite, Sil, é um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho da dança, que é parte da minha vida. E a sua paixão, né, Giane? Giane, você trouxe contigo hoje a diretora administrativa do Estúdio de Danças, né? A Ana. Ana, vem pra cá conversar com a gente. Boa noite. Boa noite. Como vai, Ana? Podia contar um pouquinho da tua história, né? Antes da gente saber como a Ana chegou até o estúdio. Giane, conta pra gente o que te trouxe a essa cidade, a Dois Vizinhos. Você veio muito cedo pra cá, ainda muito menina, né? Então, Sil, há mais ou menos, 40 anos atrás, eu dançava numa escola em Fresco Beltrão, no Balé Mirnapequá, e nós fomos convidadas para vir se apresentar aqui em Dois Vizinhos. E na época, não tinha teatro nem palco. Nós acabamos levando o nosso trabalho pro Girauzão, ginásio de esportes. Ah, é? E aí dançamos, naquele lugar que não era apropriado, mas o público, ele nos prestigiou, o espaço estava lotado, foi incrível. E ao final, depois da reverência e dos aplausos, o prefeito da época, o Dr. Jaime Guzzo, ele conversou com a Mirna e perguntou, da possibilidade de alguém vir dar aulas aqui em Dois Vizinhos. Foi aí que nasceu o balé em Dois Vizinhos. Nossa, é muito bonito, né? Isso há quantos anos atrás, e o Dr. Jaime Guzzo teve essa visão. E nós, tendo o apoio dele, iniciamos essa jornada. Com poucos alunos, mas com muita vontade de ensinar. Seguimos e aos poucos foram se juntando mais alunas. Eu lembro que na época nós tivemos algumas meninas de algumas boas famílias aqui da cidade e que, apaixonadas pela dança, vieram trazendo outras colegas. E aos poucos, se tornou grande a nossa escola. Sim. Ao ponto de eu acabar tendo que vir morar aqui em Dois Vizinhos. Veio morar aqui, escolheu Dois Vizinhos como a sua cidade, né? Sim. E nesse tempo todo, nesses 40 anos, eu gostaria de frisar que o nosso maior investimento foi na questão de conhecimento, sabe? Porque, assim, eu achei muito importante, a nossa cidade era pequena, mas nós tínhamos que acompanhar o que estava acontecendo. Uhum. E a partir daí, fomos investindo em cursos, em conhecimento, para que as crianças, tivessem o prazer de dançar e nós nos energizarmos, para seguir. Mas, Giane, você veio para cá, você já era formada no balé, já tinha se formado? Não, eu estava praticamente me formando. E já trabalhava no Balé Mirnapequá. E que idade você tinha? 16 anos. Já tinha 16 anos. Sim. Já tinha, imagina, 16 anos. E daí você veio dar aula aqui, você chegou a morar aqui na época sozinha? Não, você ia e voltava? Eu tinha aparatos das pessoas aqui, das famílias, que iam me buscar na rodoviária, porque eu vinha de ônibus, eu tinha pouca idade ainda, e algumas vezes os meus pais me acompanhavam, E eles me apoiaram muito para que eu seguisse, dando aula, porque
é muito difícil quando você depende, né, de se movimentar, né? Sair de uma cidade para outra com pouca idade. Né? Sim, e ainda naquela época, né? É. Imagine, há 40 anos atrás, era tudo diferente, né? O Giane Belé, esse Belé é do teu marido, né? Como que é o teu sobrenome dos pais? O meu sobrenome é Cardoso da Silva. E daí você escolheu o marido, que você se apaixonou por ele e já aproveitou o sobrenome dele, porque super combinou, né? Balé com Belé. Sim, na verdade, de início, a nossa escola se chamava Escola de Balé de Dois Vizinhos. Uhum. Mas daí, quando nós construímos a escola, né? O meu esposo falou, como eu estou te ajudando, eu gostaria que levasse o meu nome. Tá certo. E aí, né, eu E super aceitei. combinou. E graças Né? a Deus que sempre deu certo, porque ele Deu. sempre foi muito parceiro, né? Uhum. Mesmo estando fora, viajando, ele sempre me apoiou, né? Uhum. Neste prazer, né? Nesse gosto que eu tive sempre pela dança. Sim. Olha, o Belé, ele e a Giane construíram aqui em Dois Vizinhos o Hotel Lago Dourado, que é um cartão postal da nossa cidade. É muito elogiado, bem visitado e tem um café delicioso para quem quiser prestigiar lá no domingo. Não sei, durante a semana também as pessoas Também. é aberto ao público. De segunda a segunda. Uhum, então, caiu o convite para vocês. E a Ana? A Ana, acho que a Giane pode passar o microfone para ela. Pois é, eu não convidei minhas amigas aqui para sentar no Recamier da Grando. Por favor, meninas, vamos sentar um pouquinho. Assim eu fico sabendo um pouco da Ana. Como que você chegou até o estúdio de dança? Quanto tempo faz que você trabalha com a Giane Belé? Então, eu cheguei ainda na infância, né? Era um sonho da minha mãe que eu fizesse balé. Então, eu comecei aos 4 anos e me formei aos 14, né? E aí eu morei fora por um tempo, né? E agora eu retornei no ano passado e em novembro eu comecei as atividades ali com a Giane, na parte administrativa, também como professora de balé clássico e também como bailarina. Também, porque ela é aluna, então desde pequenininha você conhece essa moça, Giane. E como foi para você recebê-la novamente, agora hoje trabalhando contigo? Foi um prazer incrível, imenso, porque eu acompanhei toda a trajetória de vida da Ana. Como aluna e bailarina, ela sempre foi muito dedicada, né? Ela, além do balé clássico, ela dançava outros estilos de dança que nossa escola oferecia, né? Dança contemporânea, jazz, e outros estilos mais que, né, a gente sempre incorporou aos nossos trabalhos. E ela está fazendo a diferença pelo carisma, pela alegria, pelo prazer, né, que ela sempre teve pela dança. Giane, e eu sei assim que a dança ela é muito abrangente, para a educação da criança é fundamental o esporte, a dança. Nós temos aqui em Dois Vizinhos o Chico, por exemplo, que trabalha com karatê. Para as crianças é muito importante. A dança o trabalho que você realiza também é essencial. E a gente vê bastante meninas participando. E você tem aula para meninos também. Como que é esse trabalho? Assim como nós trabalhamos, né, com as meninas do balé clássico, também trabalhamos com meninos, né? E juntamente em sala de aula, né? É importante essa interação, uma vez que depois no palco, né, eles vão dançar juntos. Então, hoje nós temos 2 meninos, o Felipe, né, menino que já está há algum tempo dançando em Dois Vizinhos, ele vinha de Quedas do Iguaçu. Agora ele está fazendo faculdade aqui. Então, nós temos ele praticamente todos os dias na escola. Ele é muito apaixonado, então muito dedicado. E também o João Vitor. O João Vitor, que mora aqui em Dois Vizinhos e iniciou dançando desde pequenino. E é uma graça de bailarino também.
E Giane, você teve 3 meninos, né? Os teus meninos foram para dança, você chegou a dar aula para eles? Sim, eles participaram algum tempo, né? Tanto o William quanto o Felipe. Sim. Mas, assim, por conta da mãe, muito rígida, e eles acharam por bem parar. No sentido, assim, de que eu não dava oportunidade para eles dançarem, eles tinham talento. É uma das coisas que eu errei, né? Mas, na época também existia muito preconceito e a gente tinha uma preocupação com isso, né? Hoje tudo mudou e é visto de forma diferente, está né? diferente. Hoje não tem, também. as pessoas não têm mais esse tabu com homens dançando, não. Não. E você sempre traz os bailarinos, né? Sempre vem um pessoal de fora para dançar aqui, muito bonito. Inclusive, agora, sábado, né, dia 12, você tem um espetáculo. Vamos falar dessa apresentação? Sim, na verdade, né, esse trabalho que nós iremos reapresentar foi do nosso evento do ano passado, dos 40 anos, que nós fizemos juntamente com a Associação Garra de Karatê. Então, nós vamos fazer a reprise, porque foi um trabalho muito lindo, muito bem preparado, e muitas pessoas estavam nos pedindo para nós reapresentarmos. Então, está aí a oportunidade, né, das pessoas verem de novo. É um trabalho assim de cunho filosófico, né? Nós vamos apresentar as 4 estações, mas numa linguagem nossa, né? Falando de cada uma de forma madura em algum momento e em outros momentos infantil, porque nós temos muitas crianças dançando e é importante, né, que elas dancem de forma como uma criança, né? Para elas viverem a fantasia, que é muito importante, né? Para a saúde mental delas, nesta fase. A Giane, ela trouxe uma bailarina hoje. Vem a Flávia. A Flávia vai se apresentar aqui, né, Giane? Sim. A Flávia, ela vai se formar esse ano? Este ano. Vamos conversar com a Flávia um pouquinho. Flávia, vem para cá. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Flávia, então, você é formanda do Estúdio de Danças Giane Belé. Você iniciou as suas aulas, o teu curso quando? Iniciei em 2013, aos 29 anos, já adulta já. E você pode contar pra gente por que você demorou tanto para ingressar no balé? Porque assim, eu venho de uma cidade grande que a gente não tinha muitas condições, né, para alcançar esse sonho. E aí foi passando o tempo, é uma coisa inalcançável eu fazer balé. Como eu vim para cá morar em Dois Vizinhos, a minha filha ganhou uma caixinha de sapatilha de balé. E veio um colã e uma sapatilha. E eu pedi para ela se ela queria dançar. Ela falou que sim, a Rebeca, o nome dela. E aí ela falou que ela queria dançar, ela dançou na Unicep um ano, no ano que ela estudou. Depois ela parou de estudar na Unicep e a gente foi atrás de uma escola de balé aqui na cidade, que a gente sabia que tinha a escola de balé. Que foi inclusive a aluna Tainara, da Prof. Giane, que me falou onde era o estúdio. E aí eu matriculei a minha filha Rebeca e acabei me matriculando também. E aí estou aí até hoje. Que bom. E o que você pretende depois de formada? Continuar dançando. Como professora? Como professora ainda não sei, mas vamos ver as oportunidades. Ela gosta de dança. E hoje o que você vai apresentar pra gente? Hoje eu vou apresentar um pouquinho da Valsa das Flores, que eu vou dançar. Tá bom. Então vamos lá, vamos botar um som na caixa. Vamos lá.
Parabéns. Ela tá de parabéns, né, Giane? Hein, Ana? Sim, Com parabéns. certeza, Vai né? ser super aprovada. Vai se formar esse ano, hein? É. Olha, que dia que vai ser a formatura dela? Dia Giane? 12, agora neste Vai sábado, se formar sábado. às 19 horas. Já está formada. Parabéns, viu? Foram muitos anos de dedicação, que você tenha sucesso aí pela frente. E Giane, acho que para a gente finalizar aqui, você podia falar um pouquinho sobre os objetivos da dança, né? Por que colocar uma criança a dançar? Por que uma moça, um rapaz já adulto iniciar na dança? Então, Sil, nós trabalhamos, né, com 3 pilares. Né? O primeiro é a autodisciplina, que é um pouco mais do que a disciplina, é o trabalhar junto. Mas, primeiramente, eu queria dizer que começa no momento que a bailarina, né, esse trabalho da autodisciplina, quando a bailarina ela entra em sala de aula, né, uniformizada, com o seu coque, né, e vai fazer as suas atividades, e dentro, né, do trabalho, né, é necessário que tenha toda uma etiqueta, né, para fazer parte do grupo, até chegar lá nos palcos, né. Então, também, outro pilar é a técnica. Então, é muito importante, né, que a bailarina aprenda a executar corretamente os passos básicos. Sim. De que adianta, né, ela fazer movimentos mirabolantes se ela não sabe executar um simples demi-plié, que é a base do balé clássico. Demi-plié. E para como é que isso... é esse demi-plié? É uma pequena flexão de pernas. Olha! Parece simples, né? Mas não é. Precisa... Não é sofrido, eu acho que é o mais difícil fazer o demi-plié. Muito bem. E daí, Giane? Eu cortei. Né, então, como eu estava falando, não adianta fazer passos complexos, né? Se o principal, né, é a base, né? Plié, bem feito, um battement tendu, um battement jeté, um rondejant, e assim por diante, né? Para chegar lá na frente. Então, a nossa preocupação, primeiramente, é que elas tenham esse conhecimento, né? Esse embasamento, né? Técnico, teórico, né? E saber qual é a função de cada movimento executado. Né? Outro dia você vai vir contar para nós, enquanto uma bailarina demonstra o tendu, o plié, o rondejant, o jeté. Esse aí, elas vão demonstrando e você vai explicando. Esse é o rondejant. Isso, assim. Já está então, convidado para voltar. Sim. Já vai se acostumando. E também, né, um terceiro pilar é o da arte, né? Levar o bailarino para o palco, né? Com toda aquela preocupação, né, do figurino, do cenário, de acordo, a música, né, o que levar para o palco, como levar, né, de que forma as crianças devem dançar, né, porque elas são pequeninas, né, então elas iniciam a caminhada lá no baby fraldinha, né, até chegarem no nível técnico. Tem toda uma metodologia, né, uma sequência de trabalho. Não é simplesmente assim ir para a escola e fazer um balézinho. Sim. Então, nós temos essa preocupação por conta que se nós não iniciarmos lá no baby class a base, né, conforme é o programa, as crianças elas não vão aprender o balé clássico. Sim. Elas vão aprender o balé, mas não o balé clássico, que é a essência principal da nossa escola. É o maior valor que nós temos, é o trabalho que nós fazemos, né? De uma forma, assim, séria e responsável. É lindo, né? Para que a né? gente possa deixar para os nossos alunos, né, que seguirão corretamente. O legado, né? O legado, isso mesmo. E olha, é muito lindo, e os pais ficam orgulhosos de ver os filhos, né? Você que já teve... Ficamos, é uma realização ver minha filha dançando. Ela dança lindamente, ela é maravilhosa. E, Flávia, você tinha falado aqui nos bastidores
que você estudou, fez balé com as mulheres, o balé adulto, mas daí você foi estudar com as crianças também? Sim, eu comecei o balé no adulto. Só que eu tinha dificuldade de ir à noite. E aí eu falei para a prof. Giane, eu falei assim, prof, me coloca tarde, eu faço balé com as menorzinhas. Como que você se sentia? Tudo tranquilo? Aí eu me sentia normal, eu me senti bem acolhida, para falar a verdade, sim. Porque elas são umas queridas, todas elas. Inclusive, eu dancei muitos anos do lado da minha filha. Nós estamos juntas. Na verdade, ela já teve a sorte de ir para uma turma de meninas maiorzinhas. Né? Já percebi de início que ela tinha muito talento, né? E que, né, ela poderia ir avançar para frente. Bom. Na verdade, nós não seguramos as bailarinas, né? À medida que elas vão evoluindo, é dever nosso de avançarmos, né? Por conta que, senão, elas perdem o prazer de dançar. Tá certo. Né? Giane, foi um prazer ter você aqui comigo e vocês também, a Ana, a Flávia, parabéns. Ana, você quer deixar as suas considerações? Bom, para mim é, na verdade, uma honra, né, ter essa oportunidade de voltar e reviver, né, muitas coisas da minha infância e toda essa dedicação. Então, eu só tenho a agradecer, né, a prof. Giane, a todos da escola que agora me acolheram, né, no final do ano passado, e dizer que eu tô ali de coração aberto, Que né, bom. para dar o meu melhor. Que bom, obrigada por ter vindo. E Giane, você acompanha a turminha pequenininha já desde o início? Você acompanha? Ou você tem uma turma para dar aula? Como que é o seu trabalho? Então, lá na escola funciona da seguinte forma. Eu, como diretora, então, a minha postura é como o pai e a mãe em casa. Né? Então, eu cobro mais, eu sou um pouco rígida, né? E para as crianças, eu sempre vi dessa forma, que é importante que elas tenham alguém para olhar, né? As professoras lindas, né? Sim. Eu tive a sorte de, além das professoras, as minhas alunas são incríveis. Sim. Porque a beleza também está por dentro, né? Não Sim. só por fora, né? No caso. Mas elas são pessoas incríveis. E nós temos, além da prof. Ana Gabriela, nós temos a professora Sara Santin e a professora Alice Veiga. E as crianças, elas se espelham nessas professoras queridas e que pegam um pouquinho mais de leve. Mas é necessário ter alguém, né, que fique no controle, né, para que elas realmente se desenvolvam, sejam bem cuidadas, observadas e no momento necessário serem cobradas, né? Aí mesmo assim, com toda essa minha rigidez, toda semana eu recebo, né, um bilhetinho, uma florzinha. Olha, sabe? cativando a prof. Então, né, eu acho que é por aí mesmo, né? Eu vejo que a educação, né, claro, começa em casa, né, os pais, mas que se a gente, né, na escola, né, manter, como eu falei no início, a essência, né, do balé, que é tudo isso, é a disciplina, é necessário, né, que tenha alguém, né, ali no comando, né? E tem coisas que a gente só vai ver, só vai dar valor lá na frente. Ou para os pais, ou para os professores, não é assim? É lá na frente que a gente vai reconhecer. Eu recebo com carinho, assim, muito agradecimento, né? Dos meus alunos que passaram e que, prof, foi muito bom para a minha vida, hoje eu vejo que agregou muito, né? E eu fico muito feliz, né? E orgulhosa por saber, né, que muitos que passaram pela escola hoje, né, aqui no Brasil e fora, né, do Brasil, estão ganhando seus espaços, né? É verdade. Então isso nos deixa muito felizes e nos motiva a seguir. Nós queremos agradecer, né, toda a população pelo apoio, por nos incentivarem, né, nesses 40 anos, aos pais dos nossos queridos alunos, que sempre estão disponíveis e que acompanham e que nos dão força, coragem e prazer, né, de seguirmos
trabalhando com a dança. Seguir. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Agradeço, Giane, você com essa história linda no balé, na dança, história cultural que você deixa para Dois Vizinhos, que você constrói a cada dia. Isso é gratificante para a gente poder registrar também aqui a sua história, a história de vocês. Parabéns. Obrigada e gratidão pela oportunidade. Legal. E agora eu quero falar para vocês sobre o almoço da Casa da Paz. Esse almoço tão tradicional em Dois Vizinhos que acontece em 1º de maio, é comemorativo ao Dia do Trabalhador. E esse ano é especial, né, esse almoço, porque comemora os 30 anos de transformação de vidas que a Casa da Paz trabalha com as crianças. Hoje são 120 criancinhas atendidas no contraturno, 60 de manhã e 60 à tarde. Então, esse almoço do Dia do Trabalhador vai ser muito especial esse ano. E o convite já é dedicado a você que reserve a data. O valor é R$40, dia 1º de maio, na paróquia Santo Antônio. E nesta semana nós vivenciamos o Dia do Jornalista. E para marcar essa data, eu quis convidar uma pessoa que é jornalista formado há quase 50 anos. Na verdade, ele tem 49 de formação. Quando eu nasci, ele estava se formando. Gesiel de Marins, o jornalista Marins, que atua aí nos últimos quase 30 anos aqui em Dois Vizinhos, é ele, o meu entrevistado. Meu marido, Gesiel de Marins, vem pra cá. É enorme, viu, ser entrevistado por você. Nossa, eu tô aqui tremendo. Marins, quero te fazer um convite especial agora. Vou te convidar para sentar no recamier da Grando. Esse aqui sim. É o sofá, tá? A Josiane cedeu para nós aqui, mas não é para falar sofá, é recamier da Grando. Certo. Muito bonito. Vai, confortável. Muito obrigado, Josiane Grando. Muito bom. Marins, conta pra gente um pouquinho sobre a sua história profissional, a sua história de faculdade. Você se formou no ano de 76, né? 76. O ano que eu nasci. Bom, Conta um pouquinho da tua história. Bom, na realidade, eu gostaria de contar primeiro, antes de falar da minha vida profissional, falar quem é o Marins. Bom, o Marins é um cara que nasceu aí, então, portanto, há quase 75 anos, né? E, na realidade, eu nasci na localidade de Marins. Mas por que Marins? Marins era no interior do município de Reserva, ali nos Campos Gerais de Ponta Grossa, né? E eu numa gleba que meu avô herdou do governo, eram 700 arqueiros de terra. E ele ganhou do governo essa terra e eles veio da Espanha em 1880 e pouco e se fixou ali depois de uma passagem por São Paulo, ele ficou lá. E ali eu nasci já quando meu pai estava aposentado do exército, que meu pai era militar, né? Isso no dia 12, né, de abril de 1950. Ali eu fiquei... Então amanhã o jornalista Marins fará 75 anos, é isso? 75 anos. Eu vou 75 anos de vida. Eu contarei sobre isso também. Que bom. Mas aí eu fiquei 2 anos e meio lá porque meu pai queria dar estudo para os meus irmãos, né? Nós éramos 5 irmãos morando em casa e a gente foi para Tibagi, né? Em Tibagi eu fiquei até meus 10 anos quando eu fui para Imbituva, ali próximo a Ponta Grossa. Dali eu terminei os meus estudos, né, o primário, e fui para Ponta Grossa cursar técnico agrícola no Colégio Estadual Augusto Ribas, né?
Não servi o exército, mas lá foi um exército para mim muito bom. Né? Então, de lá, quando eu formei em 1960, ali, 1970... Formou de jornalista? Não, na escola agrícola. Na escola agrícola. Como jornalista. Ah, tá. Eu virei professor suplementarista, né? Das cadeiras de matemática, ensinei inglês, né? E um ano em reserva na minha cidade natal, então, e depois eu fui para Imbituva, mais 2 anos. E quando eu terminei o meu estudo na faculdade, que eu fui a Curitiba estudar em 73 na Pontifícia Universidade Católica, eu voltei, daí eu me formei lá em 1976. Eu formei em comunicação social na Católica. Era comunicação social, publicidade? Era um curso que valia para rádio, para televisão, né, para relações públicas, né, para editor, né, era 5 polivalência, né. Bom, de lá daí só a partir de então que eu resolvi trabalhar na comunicação. E o meu primeiro emprego foi sair lá na Bahia, em Ilhéus, no Diário da Tarde, um jornal muito famoso lá, muito antigo, né, antigo mesmo, no tempo da lontipadora, aquelas coisinhas de montar, né. E lá eu fiquei um período, mês e pouco, andei um pouco para o Nordeste, lá conheci o Nordeste e acabei voltando para Curitiba. Bom, mas daí quando eu cheguei em Curitiba, tinha aberto um jornal chamado Correio do Povo. Não, Correio, como é que era o nome daquele jornal? Do Paraná? E aquele jornal recebeu quase todos os meus colegas, mas eu cheguei atrasado. Fui passear. E daí não conseguiu um emprego. Daí não tinha vaga mais no Correio, né? O jornal Correio, né? E daí eu entrei na rádio, fiquei um estágio lá na Rádio Independência. Tinha um colega lá meu que chamava... Em Curitiba? Não, em Curitiba. Ali na Rua das Flores funcionava ali a Rádio Independência. Daí esse colega meu que chamava Ivan Sampaio, já falecido há muitos anos, ele disse: Marina, você não gostaria de trabalhar no interior? Marins, sempre te chamaram de Marins? Numa rádio. Não. De Marins? Chamava. Genial. Não quer trabalhar num... E lá fui eu. Digo, eu aceito sim. Onde que é? É lá em Matelândia, para lá de Cascavel. Digo, vamos embora. Topei a parada. Lá eu tive realmente a minha primeira aula de jornalismo. Que idade você tinha naquela época? Eu tinha 27 anos. 27. Nessa época que eu aprendi. Foram 2 anos realmente de um grande aprendizado nessa rádio. Mas daí eu retornei a Curitiba e acabei ingressando na Rede Capital de Comunicações. Lá eu fiquei 4 anos, o meu último cargo, eu comecei como redator, meu último cargo foi editor regional da rede. Para toda a rede que eram 10 capitais interligadas. Bom, de lá eu acabei saindo em 85. Em 85 eu acabei daí saindo da rádio e comecei para o jornal, né? Comecei no jornal, daí Curitiba Shopping, era um único semanário que tinha em Curitiba, né? Jornal impresso. E daí de lá eu fiquei um tempo e acabei vindo parar em Santa Catarina, em Abelardo Luz, em 1978. Daí em 78 eu abri o jornal O Falcão, que está circulando até hoje lá. Eu passei para que legal, né? Nelly, que era uma publicitária, né? Ela está tocando até hoje o jornal. Funciona junto com uma rádio, né? Então daí na realidade, resumindo... Funciona junto com uma rádio, né? Com uma rádio, junto ao rádio. E daí eu acabei terminando o meu trajeto lá de 6 anos em Abelardo Luz. Eu tinha montado já um jornal em Palmas, o Palmense, em 2000, no ano de 2000. Daí, mas eu acabei vindo a Pato Branco trabalhar com o ex-prefeito Clóvis Paduan, que ele tinha um jornal. Estava meio parado, ele queria reabrir, eu fui lá e reabri. Mas aí fiquei 1 ano lá e acabei passando para a sucursal do jornal O Estado do Paraná, onde fiquei, o Estado do Paraná. Fiquei 2 anos correndo a região, conheci quase todo o Sudoeste, visitei quase todas as cidades, né? Trabalhando no jornalismo e depois numa empresa de pesquisa, né? Mas na realidade
no fim eu acabei vindo para essas bandas aí primeiro, né, em São Jorge do Oeste. Foi para São Jorge montar um jornal ali? Fui montar o jornal lá, mas não deu muito certo. Não deu certo. Daí acabei vindo pena, pra né? cá. Poderia estar lá até hoje. E aqui nós montamos o nosso primeiramente jornal. O nosso jornal, né, isso em 1978, 97, né? Não, 97. 97. Montamos o nosso jornal e daí passamos para o Cadernão. Depois eu passei o Cadernão para o Grupo Diário de Pato Branco, que assumiu aqui e transformou no semanário Correio Vizinhense. Isso até 2002, né? Porque depois, em 2002, a gente, né, saiu para montar o Tribuna dos Lagos. Né? Hoje eu me considero um aposentado, um jornalista aposentado e colaborador da minha esposa Não me Silvana, diga que ele se considera que ela é a titular do jornal, né, Tribuna dos Lagos. Mas o jornalista eu é o sou Marins. colaborador, escrevo editorial, né? Faz as matérias de assessorias também, você faço faz. Assessoria. Faz o esporte, gosta muito de esporte, ela né, não é Marins? muito de esporte, né? Não, eu não, mas você gosta muito, né? E para quem não... Escutem. Estou te perguntando. Responda a pergunta. Você gosta muito de esporte, né? Gosto, e eu acompanho futebol direto todo dia agora, que tem brasileiro, tem, sabe, Copa Sul-Americana. E Marins, com as redes sociais, com a internet, você acha desafiador hoje ser jornalista? Como assim? Você acha desafiador ser jornalista hoje? Não, na realidade, eu sou franco para vocês que eu tirei um diploma, né? Foi sofrido. Mas aí, já no tempo da Dilma, ainda da presidenta Dilma, ela, juntamente com o tal de Gilmar Mendes, ministro, resolveram acabar com o diploma. Não precisa mais de diploma, todo mundo é jornalista. Bom, na realidade, eu até dei umas palestras nos colégios e disse: todo mundo é jornalista. E eu até defendo uma tese um pouco pesada. Nas faculdades mesmo, não ensina ninguém a ser jornalista. Todo mundo tem essa natureza de jornalista, todo mundo, né, conta para o outro, todo mundo faz fofoca, né? Então é todo mundo jornalista também, né? Então essa seria assim a minha história, né? Jornalista, eu juntei tudo. Mas a questão da idade, né? É 12 de abril de 2025, né? Mas eu estarei, então, até eu fiz aqui uma história, eu fiz um levantamento aqui, na realidade, nesses 75 anos que eu chegarei amanhã, eu estarei fechando com 27.657 dias vividos. Né? Quanto? É um cálculo, inclusive, incluído 19 anos bissexto. São anos, hein, Márcia? 19 anos bissexto, né? Incluindo esses 19 anos bissexto, eu vou estar vivendo 27 dias, 27.657 dias. Descontando as noites dormidas, né? E os cochilos de dia, sabe? Isso aí vai dar uns 19 anos de vivida, né? E se Deus me deu o privilégio de eu viver mais uns 10 anos aí, né? Eu vou chegar aí, se o Criador me dá esse privilégio, eu vou chegar aos meus 3.653 dias ainda, para mim viver e dormir, né? Vai ter ainda 3.653 dias, se for só 10 anos. Você acha que você só tem 10 anos de vida? Não, você não sabe. Não, mas eu estou falando, se ele me der mais 10, né? Tá bom. Se ele der, tá bom. Tá certo. Tá bom, então, só para dizer assim que eu gostaria realmente que isso aí é o meu editorial. O editorial que saiu hoje, né? Se tu pudesse, afinal de contas, dizer que o importante é a gente estar nessa idade, estar consonante com o Eclesiastes 3, da Bíblia Sagrada, que ressalta: para tudo tem, né, a sua hora, e tudo acontece no seu devido tempo. Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, né? E essa fase aqui é engraçada, né? Que eu digo que eu não estou vivendo na melhor fase, como muita gente diz que a terceira idade é a melhor idade. Não. Não é a melhor idade? A gente vê aqui que
nessa idade aí, a visão, a audição, né, já começa a sofrer grande perda, dor nas costas, falta de equilíbrio, quase o paladar já não é o mesmo. Isso sem falar, né, das quedas, né, e, enfim, o desgaste geral do porte físico que a gente sofre, né, na aparência facial, né, e no físico em geral. Exemplos clássicos são, né, os quadros, o antes e o depois, né, dos artistas, né, famosos do cinema e das novelas de televisão, né, que diariamente são mostrados nas redes sociais e assustam muita gente, né. O humor também já não é o mesmo, aquilo que nós morríamos de rir, hoje não achamos a menor graça, né? E é verdade isso tudo aí que você escreveu? E muitas outras coisas, né, que acontecem, né? Mas então eu queria dizer, tem gente aí que precisa tomar 20 comprimidos por dia para sobreviver, né? Então não é uma idade tão espetacular assim, não tem melhor idade. Mas enfim, a nossa vida é um livro, né? É um livro e cada dia nós escrevemos uma página, né? Vai chegar o dia em que teremos de escrever a última página da história da nossa vida. De minha parte, nesses quase 75 anos, é agradecer tudo, a tua companhia, pelo meu filho maravilhoso que está sentado ali, o Yuri. E dizer, né, que a gente tem que dizer: Ebenezer, até aqui nos guardou o Senhor. Nada, absolutamente nada a reclamar. Muito obrigado nesses 75 anos que eu completo amanhã. Muito bem. E obrigado pela homenagem também. Eu não deixei você falar, porque lá em casa você fala, aqui sou eu que falo. Tá bom, mas você trouxe um jornal ali para o que? Não, é que eu trouxe um jornal justamente para as pessoas que... Para essa câmera aqui, ó. Né? Não precisa levantar, né? Ó, só que aparece, será, Mário? Para dizer que não me conhece, esse cara aí também sou eu. Esse cara sou eu. Esse aqui é famoso porque circula, nossa, há quantos anos, né? O Tibes. O trabalho do nosso amigo Tibes. O Tibes fez. Nossa, o Tibes ele fez esse bonequinho do Marins e ele desenhou a caricatura dos prefeitos da época até o Padre Lecir, né? Nossa, é um lindo trabalho aquele. Trabalho onde que está aquele trabalho, será? Bom, ele foi vendido para a biblioteca pública aqui, o trabalho. Deve tá ali, então. Né? Tinha que resgatar. Não sei se está exposto lá, né? Mas deveria estar. Deveria estar, porque o trabalho era o timaço, né? Nossa, foi muito bonito. Então é isso. Mas, né? olha, mais alguma coisa que Vossa Excelência gostaria? Não, para você, eu quis trazer você aqui, porque além de ser o meu marido, meu companheiro de tantos anos, né, que a gente fundou aqui em Dois Vizinhos o jornal, que circula aí há 23 anos, o Tribuna dos Lagos, antes dele teve os outros, como você falou. É a história de Dois Vizinhos que você escreveu há quase 30 anos, escrevendo a história desse município. Que antes, acho que quando você chegou aqui, já tinha jornalista aqui formado? Tinha sim. Tinha o doutor Macinan. Nereu Macinan. Mas não atuava na área, né? Você veio atuar, mudou a realidade de Dois Vizinhos, porque deu a essa cidade um jornal para registrar a sua história. Um povo sem história, um povo sem memória, não é? O jornal é um livro, né? Que fica arquivado ali para sempre, né? Para sempre. Nós temos aí quase todos arquivados, né? Guardados nossos exemplares. Né? Isso aí tem um valor enorme como histórico da cidade, né? É verdade. Então, como eu estava falando, eu quis trazer você aqui para fazer essa homenagem por ser o Dia do Jornalista, nessa semana aí que a gente vivenciou, por ser o meu marido, pai do meu filho. Hoje, dia de gravação, nesta quarta-feira, dia 9 de abril, é aniversário do Yuri. Vem cá, meu filho.
Vem, pra cá, pode vir. Vem aqui, olha aqui, ó. Vamos levantar. Nosso Esse aqui filhinho é o está Yuri. fazendo 15 anos. 15 anos hoje, nosso filho Eu amado. até- Que eu Deus até abençoe, quando- que Deus abençoe você também. Amanhã, seu aniversário, né? Dia 12 de abril. 75 anos. Então, interessante. E né, muito obrigada também por esse tempo de convivência, por Graças a todos Deus. os ensinamentos Graças na a área Deus. de jornalismo, né? dizer que hoje nós somos uma família feliz. Sim, graças a Deus. Né? A mamãe que eu conheci com tinha Uma menina. recém-feito, 18 anos. É, Né? é, E eu não queria que você nascesse com eu sendo sexagenário. é verdade. Então daí eu Nasceu dia 9 e dia Nasceu 12 dia 9, você um pouquinho fez antes, então. 60. Tá certo. Muito bem. Obrigada, Marins, por ter vindo, né? Não foi fácil convencer o homem para vir aqui. Fique aqui. Realmente, é porque eu Não foi falei fácil. para ela, será que você tem cachê? Que eu não sou muito. viu? Cachê. É. Ele ainda ganha um Pegar cachê. um cachê para mim ir lá ser entrevistado. Né? Imagina, o Marins está aqui, como eu falei, há quase 30 anos, nunca deu entrevista, né, Marins? Eu acho que para lugar nenhum. É uma honra para mim poder deixar esse registro teu para a posteridade, para a vida do Yuri, dos filhos dele, para a vida dos Mas teus quando- netos, né, da Odara, Mas quando do eu lancei Maicon. o jornal Falcão, né, em Abelardo Luz, nossa, veio o pessoal das rádios, da vizinhança ali, Xanxerê, sabe? Me levaram lá para falar do jornal. É, aqui é diferente, né? O pessoal olha a gente como concorrente, mas tudo bem. A gente vai sobrevivendo a tudo isso. Né, Marins? Marins, obrigada. Deus te abençoe grandemente, te dê sempre saúde e lucidez para você escrever. Os seus editoriais são sempre muito comentados, as pessoas gostam muito do que você escreve, tá bom? Obrigado. Obrigada. Gente, olha, eu já estou com as minhas convidadas aqui, meninas já estão sentadinhas, esperando para a gente começar e dar continuidade ao nosso programa. Hoje a gente quer fazer um debate aqui, por isso está todo mundo de azul, né? Azul porque a gente quer aproveitar que no dia 2 foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A Associação de Proteção aos Autistas, está aqui a Cássia da PADV, fez uma semana de conscientização, aliás, é tradicional, né, quando vocês comemoram o dia do autismo no dia 2, comemora também o dia do aniversário dela e já estende uma semana de conscientização. E aí a gente aproveita um mês de abril para debater sobre as ações realizadas aqui em Dois Vizinhos sobre a conscientização. Cássia, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Sil. Boa noite aqui às nossas profissionais que atendem na PADV. E realmente, Sil, foi uma semana com muitas atividades, né, com os alunos, com as famílias, e todo ano a gente tem essa participação e cada ano a gente nota assim que aumenta esse público, né, nos auxiliando e repassando informações para as famílias que nos procuram, e não são só famílias de Dois Vizinhos. Temos famílias que vêm de outros municípios também à procura de informações sobre autismo e sobre as causas, sobre medicamentos, escolas. Tudo isso a gente faz no nosso centro, né? Que a PADV ela mantém o centro, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado na área dos transtornos globais do desenvolvimento. E, Cássia, então vamos passar o microfone para a Cláudia. A Cláudia é terapeuta ocupacional, vai falar um pouquinho para a gente sobre as suas experiências com os autistas, tanto as crianças como adultos. Seja muito bem-vinda, Cláudia, boa noite. Boa noite, Sil, boa noite, pessoal.
Então, na terapia ocupacional, a gente trabalha com as atividades de vida diária, né? É uma profissão da área da saúde, né? Uma formação, e nós estudamos as ocupações, né? As ocupações são nossas atividades do dia a dia, como a escovação de dentes, alimentação, ir no banheiro. E há mais ou menos um ano, um pouquinho mais de um ano, estou junto com a Cássia lá na PADV, né? Temos os atendimentos todos os dias, nessa estimulação para eles brincar, para eles serem mais autônomos, mais independentes. É um trabalho árduo de vocês, né? E vocês conseguem perceber as mudanças dia após dia? Demora um pouquinho? Como que é? Então, né, agora estamos, né, no início do ano, alguns já conhecem nosso trabalho desde o ano passado, né? Mas num primeiro momento a gente sempre cria um vínculo, né? Recebe a criança, observa, né, como é o comportamento dela, como é que é o brincar dela, né? E aos poucos a gente vai fazendo essa intervenção junto com os professores, junto com a equipe técnica, né? Trocando bastante ideias. E é um trabalho que não é uma mudança do dia para a noite, né? É um trabalho de formiguinha, né? Que tem que ir estimulando eles a brincar, a socializar, a brincar com o colega, né? Interagir com o colega, com os professores, né? Atender os comandos. E as mudanças, elas vão acontecendo gradualmente, né? É um trabalho que vai sendo construído, né, não por uma pessoa sozinha, e sim por toda a equipe, né, como professores, os auxiliares, né, os diretores, toda a equipe, os pais também, né, que é muito importante às vezes dar uma orientação, né, de como prosseguir em casa, né, o que fazer, e juntos é um trabalho que vai sendo construído, né, e cada criança é uma criança, né, cada adulto um é diferente um adulto. do outro. Então, tem crianças que respondem muito rápido, né? Tem crianças que a gente tem que indo insistir por outros jeitos, né? Até a gente conseguir ir construindo esse trabalho. E a Eduarda? A Eduarda é fonoaudióloga, também da PADV. Você já ingressou a tua carreira na PADV ou não? Você já depois de formada o seu primeiro emprego ou não? Boa noite. Então, não foi meu primeiro emprego. Eu já trabalhava antes em APA, em posto de saúde, mas com autista, assim, direcionado mesmo, foi primeiro contato. Não, já tinha contato com outros autistas, mas em centro, assim, igual é aqui, é a primeira vez. Tanto que eu falo bastante lá em outras cidades que eu vou, que é muito legal o trabalho da Cássia, quero inclusive parabenizar, que é joia o trabalho que ela faz, porque não tem em outras cidades, assim, a cidade que é dos meus pais, assim, outras que eu trabalhei, o centro, assim, dos autistas não tem. Aqui é bem mais acolhido. É tudo junto a pai e tudo geral. Aqui é mais acolhido, é mais conversado, é tudo mais diferente, assim, é melhor. E como que é desafiador você trabalhar com autistas, crianças e adultos? Quais que são os desafios maiores? Mas é gratificante ao mesmo tempo, né, Sil? Porque cada evolução, assim, que eles dão, cada pequeno passo, assim, pequenas palavrinhas. Tanto é que ontem eu recebi um áudio de uma mãe, até do nosso centro, que ela me mandou um áudio que a criança estava falando o nome dela. Então, como é o seu nome? E ela respondia. Então, são pequenos passinhos, assim, pequenos, que são de grandes significados, né? Então, assim, é difícil, cada criança, igual a Cláudia falou, tem o seu jeito, tem o seu tempo, mas ao mesmo tempo é gratificante porque a gente tenta fazer com que a nossa sessão ali, trabalhada, dê resultado na vida, né? Na vida, no cotidiano, no dia a dia dela, para que ela consiga ser independente, para que ela consiga se comunicar, que ela consiga se expressar, para ela consiga fazer os comandos que são importantes, né? Que a gente comentou, e que ela consiga ter uma vida independente, né? Que a qualidade de vida dela seja melhor a cada dia. Agora, voltando ali para a Cláudia, não sei, há quanto tempo você está na PADV? Fez um ano em fevereiro, 1 ano e 2 meses. O ano passado você atuou? O ano inteiro na PADV. E daí agora você está voltando. E depois das férias, como que você sente os alunos depois das férias? Então, a Cássia também pode ajudar a responder. Porque eles sentem saudades,
eles sentem, né? A maioria nos reconhece, né? Eles são super afetuosos, né? Dão um abraço, eles vêm, né? Claro que depois das férias eles voltam um pouquinho mais agitadinhos, assim, né? Que a gente acaba cobrando, né? Tem a rotina, né? Tem uma disciplina, né? Tem um horário que eles têm que ficar lá na sala com os professores, tem o horário, né, da comida, tem o horário da brincadeira. Então, os primeiros dias pós-férias, eles dão uma balançada, assim, porque é outra rotina, né? A rotina das férias é um pouco mais leve, né? Até a gente, né? Porque a gente é adulto, a gente consegue se... até voltar. A gente consegue se policiar um pouco melhor, né? Mas, aos poucos, eles vão também pegando o jeito, a rotina e vão colaborando. Ô, Cássia, e qual que é o papel do poder público e da sociedade na inclusão de pessoas autistas? Eu acho que é muito importante, né, o poder público e a sociedade, porque nós que somos mães, né, a gente sentia muito isso antigamente, anos atrás, a gente nem conseguia sair, porque as pessoas não conheciam, não entendiam o comportamento. Então, quando você saía, eu tenho os dois, né? Cada um se comporta de uma forma. Sim. E mesmo você falando que tem autismo, alguns ainda estranham. Porque quando chega em ambiente que tem mais pessoas, eles às vezes mudam o comportamento. E não só por pessoas, mas pelo próprio ambiente. Então, a criança, o autista, tanto o autista adulto, adolescente ou criança, você tem que preparar ele para chegar em algum lugar. A gente tem que conversar, nós vamos em tal lugar, eles entendem. Lá você vai ver mais pessoas, a gente vai fazer um lanche. Então, tem todo um preparo para que ele não mude muito o comportamento. E, geralmente, as pessoas elas não entendem isso, que no chegar, às vezes, o Alexandre mesmo, que é o não verbal, né? Ele, às vezes, chega, ele vai, se ele encontra alguém que ele goste ou que tem alguma característica que chama a atenção dele, ele vai correndo até essa pessoa. Então, eu corro junto, né? Sim. Mas, às vezes, eu não consigo contê-lo. E ele já quer pegar na mão, às vezes ele quer abraçar, às vezes ele quer sentar na mesa. Então, tudo isso faz com que você fique assim também ansiosa pelas mudanças de comportamento que são muito repentinas. E a gente conscientizando nessa semana toda, os nossos profissionais todos nos ajudam muito, né? Toda a equipe, os professores, funcionários, a gente fala sobre isso, que eles não são agressivos. Eles são até muito amorosos. Só que o comportamento, às vezes, eles chegam, seguram, apertam, empurram um pouquinho, e as pessoas ficam assim com receio, com medo. E não precisa ter medo. Cássia, todos os alunos da PADV, eles vão em outras escolas também, nas escolas normais? A maioria. Então, o nosso centro, como é um centro de atendimento, é obrigatório até 17 anos eles estarem no ensino comum. Isso também a gente sempre fala para os pais, né? É o pai que decide o que é melhor para eles, né? Se é uma escola especial, se é o centro ou uma escola do ensino comum. A maioria dos pais optam por um ensino comum e o contraturno na PADV. Apesar que tem muitos municípios que ainda não têm esses centros, como a Eduarda colocou. Inclusive, Dois Vizinhos, a PADV é Dois modelo, Vizinhos, né? que eu conheço, é o único centro no Paraná. E as pessoas vêm de fora conhecer aqui, tentando construir, implementar na sua cidade. Nós já tivemos essa semana uns 3 municípios, hoje ainda nós atrasamos porque estávamos com Francisco Beltrão. Mostrando que eles querem o centro como o nosso. Assim. Mas a PADV não foi construída da noite para o dia, né? Não, a PADV está fazendo 15 anos. 15 anos. Nós começamos as atividades de encontro com os pais em 2009. Em 2010 nós começamos a atender voluntários. Vocês se encontravam para conversar, para falar das dificuldades que cada um tinha? Nós nos encontramos porque muitos dos adultos não tinham nenhum local de atendimento. Nem no local. Nem na PAI. Não. E daí a gente começou a conversar e pensar, né, num lugar onde fosse atendidos tanto
no pedagógico, como escola ou instituição, e também o atendimento clínico, né, com os técnicos, com a equipe técnica de todos os profissionais que eles precisam. Porque o autista não é só fono, TO, é psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, né? Então, cada um, pelo diagnóstico e através de avaliações, a gente observa o que eles precisam. Então, hoje a PADV tem essas meninas trabalhando, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, você tem uma psicóloga lá? Temos duas psicólogas, duas TO agora, uma fono, duas fisioterapeutas, uma assistente social, 3 pedagogos, uma psicopedagoga. Um psiquiatra e um clínico geral fazendo residência em Foz do Iguaçu, psiquiatria também. E daí os alunos, as crianças e os adultos ficam nas suas salas e tem as atividades para cada idade ou para cada grau? Não, por idade. É por idade. E o professor atende em grupos. Então, o professor atende 20 alunos na semana, o regente, com auxiliar, só que em cronogramas 2 dias por semana ou 3 dias. Nesse cronograma, eles são atendidos antes do intervalo, o professor atende um grupo de 5 alunos e após o intervalo outro grupo. E nesses grupos eles são atendidos também com os terapeutas e aula de artes, educação física e informática. Então é um rodízio, né, de atividades com professores e toda a equipe da PADV. E eu queria assim que a Cláudia, que é terapeuta ocupacional, falasse um pouquinho mais do teu trabalho, Cláudia. Como que a terapia ocupacional desenvolve a criança? Talvez me dá alguns exemplos, se você puder, não sei. Vamos lá. Então, por exemplo, chegam algumas crianças bem novas para nós, né? Ali na idade de 2, 3 anos, bem pequenininhos mesmo, assim. A criança, ela tá caminhando, mas ela tem um comportamento assim que ela não consegue interagir com você. Por exemplo, a criança pequena, quando a gente pega no colo, às vezes faz uma cosquinha, geralmente ela dá uma risadinha, né? Você mostra um brinquedo, ela vai ter interesse por esse brinquedo. E muitas vezes as nossas crianças, elas não apresentam esse interesse. Então, a gente diz que ela não tem um brincar funcional. Por exemplo, um jogo de peças, né? Ela não consegue pegar uma pecinha, colocar em cima da outra, ou relacionar as cores, ou jogar uma bolinha, por exemplo, naqueles brinquedos que cai, um encaixe. Então, a gente vai estar ali estimulando essa criança a aprender, né? A brincar junto conosco, vamos demonstrando para ela, estimulando que ela tenha interesse na gente também, estimulando que ela faça esse contato visual. Vamos experimentar muitas vezes muitos recursos que a gente tem para ver qual que ela se interessa mais, que a gente diz que é um reforçador, né? A gente percebeu que ela, quando eu faço uma bolha de sabão, ela gostou de mim e me olha e dá uma risada. Então a gente vai fazendo essa bolha de sabão para ela ir tendo esse contato visual, né? Tendo esse interesse pelo outro, por nós, né? Aí às vezes a gente pode usar como uma troca, por exemplo, se você colocar tal pecinha aqui, a tia faz uma bolha para você. Então a gente vai nesse sentido, assim, estimulando eles primeiramente a se reconhecer, a conseguir ter essa troca, essa brincadeira, né? E aos poucos a gente vai graduando essas brincadeiras, colocando pequenas dificuldades, né? Claro que a gente tem que sempre muito cuidado, né, nas brincadeiras, né? A criança ali, ela não consegue, a gente não pode colocar um quebra-cabeça de 30 peças, por exemplo, para ela, né? Então a gente tem que ter um estímulo gradual para também a criança não se frustrar, né? Então tudo tem que ser bem pensado, né, planejado, também para que a gente não frustre essa criança tanto assim, né? Então tem que ser um desafio na medida certa, né? Um desafio com que ela se desafie a aprender novas coisas, mas também não se frustre a ponto de não querer mais ninguém e nada, né? Então
é um trabalho gradual. E nas brincadeiras a gente também vai conseguindo trabalhar, que nem eu falei, as questões de atividades de vida diária, né? Fazendo uma comidinha para uma boneca, apresentando ali diferentes texturas, às vezes com um macarrão de verdade, né? Nessas brincadeiras, vamos colorir o macarrão, vamos fazer um macarrão com a massinha, pegar grãos, feijões, a gente vai estimulando que ela também tenha facilidade nessas outras áreas, né? Por exemplo, vestir, despir uma boneca, a gente também pode estar trabalhando com que ela consiga se vestir, se despir, né? Então, a gente vai trazendo a brincadeira para que ela também consiga construindo essa autonomia, essa independência, esse interesse de fazer as coisas que socialmente a gente diz que tem que ser feitas, né? E, Cássia, e se falava muito do mundo azul, porque para os meninos, né, que o autismo ele ocorre mais em meninos. E como que hoje está na PADV? Nós tem bastante temos mais meninos. Mais meninos. Mais meninos, bem mais. Mas tem bastante menina também. De cada 4 crianças nascidas, 3 meninos e uma menina. Né, uma média assim, né? Muito mais meninos que meninas. E se fala muito também na dificuldade de conseguir um diagnóstico. Não sei se hoje em dia ainda é. Quando você teve os seus meninos, foi muito difícil. Muito difícil. Você demorou, né? O Alexandre foi com 19 anos que eu fechei o diagnóstico e não verbal. Pois é. Ninguém sabia o que era, né? Então foi bem difícil. Hoje não. Eu acredito que aqui na nossa região está mais fácil hoje, porque a gente fala muito, né? E os pais, assim, eles estão procurando muito. Então, observou que a criança com 2 anos ainda não fala, ou até antes não olha, quando você chama, finge que é surdo, então os pais já procuram. Eu fui num congresso internacional em Curitiba e o médico falou que tudo tem seu tempo, mas esse tempo tem que observar o desenvolvimento da criança, não é esperar o tempo, né? Porque às vezes falam muito ao tempo da criança, mas tem o desenvolvimento, tem as idades, né? Que cada idade ela apresenta um desenvolvimento. Então, é para os pais ficarem muito atentos a esse desenvolvimento, né? Relacionando com a idade. Eu acho que ultimamente a questão do acesso à informação facilitou muito, né, para os pais e para as pessoas, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade em 2015, a gente falava em autismo, mas a gente estava num ambiente fechado que era faculdade, né? E aí agora, depois da pandemia ali, que a gente teve mais acesso a modernização mesmo ali, né, dos celulares, das redes sociais, a quantidade de informação que a gente tem. Também convoca também aos pais a pensarem mais também sobre esse desenvolvimento e ir atrás, né, e até nós profissionais a adquirir sempre conhecimento e ferramentas, né, para auxiliar no nosso trabalho, né. E, Eduarda, vocês têm um método ou uma tecnologia que vocês trabalham e que é especialmente eficaz para o tratamento das crianças? Tratamento não, porque não é uma doença, né? Mas digamos para melhorar a vida deles. Hoje em dia a gente trabalha muito com o ABA, né? Que é uma análise do comportamento. Então a gente tem esse método que hoje em dia funciona bem e ele é muito bom, assim, tanto na clínica que eu trabalho, até ali na PADV a gente usa bastante. Então ele analisa o comportamento da criança, né, a partir do comportamento que a gente vai fazer com que ele faça as atividades, com que ele evolua, com que ele melhore e sempre com um reforçador positivo que a Cássia já comentou e a Cláudia também já comentou. Por exemplo, nós temos um aluno que gosta bastante do Grêmio, que ele é gaúcho e ele gosta bastante do Grêmio e ele sempre tá Grêmio cantando músicas gaúchas, então a gente usa bastante esse comportamento dele. Então ele vai fazer atividade lá com nós, do brincar lúdico, que a Cláudia já comentou, de dar comidinha, de brincar com o carrinho, que no caso ele é um menino, né? Vai fazer ali o carrinho, a rodinha do carrinho, o caminho do carrinho. Se ele concluir a atividade, ele ganha o Grêmio que ele gosta, né? Então é tudo essa questão da troca, né? Que dá bem certo com que eles evoluam, com que eles melhorem, né?
Viu? E o que vocês costumam, de que maneira que vocês costumam orientar os pais? Não sei quem que quer responder essa. Orientar para estimular as crianças. O que vocês orientam? Minha colega falou agora há pouco que a gente orienta eles a sentar no chão e brincar. A gente quer que eles sentem no chão, que eles explorem o chão, a cadeirinha, a mesinha, mas que o certo é brincar no chão. Sempre na mesma altura que a criança, né? De preferência, sim, quando você quer estimular o contato visual, colocar algum brinquedo perto do olho, colocar um brinquedo perto da boca, para que ele veja bem a articulação das palavras, né? Que chame a atenção. Porque normalmente, às vezes, tem criança que não olha no nosso olho, né? Sim. Então, pra gente estimular esse contato, que é uma característica. Sim, a falta do contato visual, que a gente estimula bastante. Isso pode mudar, então, com as terapias? A gente faz bastante esse estímulo do contato visual porque é um pré-requisito para a fala, né? Então, ele tem que ter o contato, tem que ter os comandos, tem que ter a imitação. Então, para que ele tenha, a gente estimula bastante esse contato, né? Porque é através do olhar, dos olhos, assim, que ele vai conseguir sentir e observar e evoluir, né? Então, a gente utiliza bastante essas orientações de brinquedos perto do olho, brinquedos perto da boca, sempre com essas trocas, a gente comenta com os pais, né? E que a gente vai conseguir evoluir juntos a partir que eles façam em casa também, né? Porque eles ficam mais tempo em casa, né? Eles ficam com nós no centro de atendimento, ficam com nós na terapia, com os professores, mas eles passam mais tempo com os pais, né? Então, a gente sempre fala que a gente precisa que eles estimulem em casa também para que tenham um trabalho mais rápido, que evolua mais rápido e que ele melhore mais rápido também, né? Pode complementar. Eu lembrei da Cássia que ela falou das previsibilidade, né, de explicar para os pais, para os filhos, né, o que acontece antes, a antecipação. Outra ideia também é legal, né, que os pais tenham uma rotina com essa criança, né, às vezes pode ser uma rotina com fotos, com figuras, o que vai acontecer no dia, ou aquela criança que ela sofre muito para fazer essas trocas de lugares, né, ela sofre muito para ir, às vezes, num restaurante ou para ir na escola, né, às vezes é legal mostrar uma foto da escola, uma foto da professora, quem vai encontrar lá, porque eles se sentem mais seguros, né, e até não só a criança autista, às vezes até as nossas crianças, né, dar essa previsibilidade do que vai acontecer. Eu sempre digo, tem essa questão do banho, né, e que não gostam de ir no banho, mas às vezes a criança tá ali brincando, assistindo e pega assim na mão, vamos pro banheiro tomar banho. Aí às vezes a criança não tá preparada para esse momento, que ela quer ficar brincando, né? Então às vezes a gente fala para os pais, vai avisando que daqui a 1 minuto vamos tomar banho, e que tem que ter essa rotina, às vezes colocar um cronômetro no celular, quando tocar o sininho daqui a 1 minuto a gente vai tomar banho. Porque aí acaba evitando também uma frustração, né? Sempre bem explicadinho e com paciência. Sim. E acima de tudo com amor, né, Cássia? E repetição. Eu sempre falo, nós também temos um método no pedagógico, que é o abacadá. Então, a gente trabalha com sílabas, não separando consoantes e vogais. E repetindo, né? Ba, ma, tudo com a letra A, as consoantes, depois a letra E, depois a letra I, depois juntando. Então, esse método deu certo. Então, o Gustavo mesmo, ele demorou muito para ler. Ele foi ler com 12 anos. Por quê? Porque daí começamos a trabalhar com repetição. O autista, ele grava e ele vai repetindo tudo que a gente reforça. Como a Eduarda falou, reforçador positivo, né? E ele, quando ele chega no lugar mesmo, ele já observa o que ele gosta. E se você consegue partir do interesse dele em qualquer atividade da vida diária, na escola, quando viaja, ele grava aquilo e é muito mais fácil para você conduzir, né? Naquilo que você quer, daí, entende? Partir do interesse dele para depois chegar e você fazer a tua intervenção. Sim. E Cássia, meninas, como é que está a questão do preconceito, né? Hoje com esses momentos de conscientização, né, vocês estão sempre ali na internet falando e conscientizando, e nos meios de comunicação falando, expondo a realidade.
Como que está essa questão do preconceito? Existe preconceito com as crianças? Existe, mas melhorou muito, Sil. Você viu pelo Jantar Azul, né? Sim, então eu achei assim uma recepção muito grande. E a gente agradece, né, aqui em Dois Vizinhos, e aonde a gente vai, até eu vejo assim quando eu viajo com o Alexandre, que já mudou bastante. E eles, falta de informação. O cordão também, né, ajuda bastante quando a gente sai, mas assim, as pessoas já estão entendendo. Eu fico feliz quando eu vejo que vem perto deles e pergunto como que eles estão e abraçam. Isso é gratificante, a gente só tem a agradecer. Então, o trabalho, eu acho que deu resultado, está dando, né, para as mães, para as famílias que têm um autista em casa. E a expectativa é aumentar para PADV, porque a lista de espera é grande. São bastante ainda. É grande, né? A gente está esperando aí aumento de demanda, né, pela Secretaria de Estado e Prefeitura de Dois Vizinhos, né? Para a gente poder atender mais crianças. E só para a gente finalizar aqui a entrevista, foi mais uma entrevista do que um debate, né? Mas é sempre bom, porque a gente sempre aprende mais sobre o autismo, sobre as pessoas e o trabalho de vocês, que é muito importante aqui na nossa cidade. Depois que a pessoa tem o diagnóstico de autismo, qual que é o próximo passo? Se o próximo passo é a gente fazer os atendimentos desde que tenha vaga, né? A gente observa por idade, se tem vaga para aquela idade, e todos os serviços que a gente presta são gratuitos, porque é uma ONG não governamental, utilidade pública, isso é bom frisar, assistencial, né? E a gente faz os atendimentos sem custo nenhum. Então não precisa pagar matrícula, não tem taxa nenhuma. Só assim, alguns pais, eles fazem algumas doações, mas é espontâneo. Colaboração tanto da comunidade como das famílias, e promoções que a gente faz são espontâneas para ajudar a manter a instituição. Ter custo nenhum. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês. Esperamos esclarecer aí sempre, né, para que as pessoas comecem a ter um olhar novo para os autistas. E nós que agradecemos. E vocês trabalham com tanto amor, né? É a Associação de Proteção aos Autistas de Dois Vizinhos. E para você que acompanhou o nosso programa até aqui, eu preciso fazer aquele pedido especial. Se inscreva no nosso canal ST Hits TV, e curta esse vídeo. Também compartilhe com alguém que você acha que precisa dessas informações que a gente passou aqui hoje. Muito obrigada, boa noite para você e bom fim de semana. Obrigada, nós que agradecemos.